Preparado para mais uma videoaula? Hoje a nossa aula vai ser sobre movimentos da Terra. Professor, o que tem a ver movimentos da Terra com biologia, com seres vivos? Tem tudo a ver. Nessa aula de hoje nós vamos ver quais são esses movimentos que o nosso planeta realiza e também quais são as influências desse movimento para a nossa vida e de todos os outros seres vivos que estão aqui na Terra. Preparados? Bora lá então começar. Movimentos da Terra. Bom, vamos começar a nossa aula. Antes de falar propriamente sobre os movimentos da Terra, nós vamos falar sobre o que é o planeta Terra, qual é o formato do planeta Terra, tá? Então, a gente sempre teve nessa discussão sobre o formato, o real formato do planeta. Ele é plano, ele é esférico, tá? Na verdade, a resposta é nenhum nem outro, tá? Por quê? Porque o formato real do planeta Terra, ele é um formato geoide, tá? O que é um formato geoide? Ele é um formato que ele é próximo a uma esfera, tá? Só que ele é achatado na região dos polos. Então, lá no Polo Norte e no Polo Sul, ele tem um pequeno achatamento, tá? Que faz com que ele não seja totalmente esférico. Se a gente levar ainda em consideração, né, que tirando toda a parte líquida que recobre o nosso planeta, o formato ainda nem é um formato geóide. Olha só o formato como é que ele fica aqui na figura ao lado, tá? Fica, né, todo retorcido, tá? Isso aqui considerando tirando a água da superfície do nosso planeta. Tudo bem? Bom, mas essa história, né, de discutir sobre o formato do nosso planeta, ela é muito antiga, tá? Tanto é que lá antes de Cristo, né, tinha um cara muito conhecido na época, muito inteligente, né, a gente chamava ele de filósofos, né, nessa época, ou pensadores, tá? Que era o Eratóstenes. Quem que era o Eratóstenes? Ele foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário, astrônomo, youtuber, Big Brother, né? Enfim, o cara era, né, o suprassumo aí na época, né? O cara sabia muita coisa sobre tudo, tá? Então, ele era um pensador da época que ele começou, né? Ele tinha uma familiaridade muito grande na parte astronômica, em observação de estrelas, e ele começou a deduzir experimentos, né, para que pudesse comprovar de vez qual que era o real formato do planeta Terra. E ele ficou conhecido até hoje porque assim, ele conseguiu, né, de tão preciso que eram seus estudos, ele até conseguiu prever, né, fazer um cálculo aproximado do raio do nosso planeta, né, porque ele já achava que o planeta era esférico. E tanto é que esses cálculos que ele fez, ele chegou numa conclusão que é bem próximo ao valor real que nós temos aqui, tá? Então ele viveu ali naquela época de 276 a.C. a 1994 a.C., nas cidades de Cirene e Alexandria. Para quem não sabe onde são essas cidades aí, tá um mapa aqui, ó, do Império Romano, tá? E as cidades de Cirene e Alexandria aqui, ó, tá? Nessa regiãozinha aqui. Então ele realizou experimentos que comprovavam, né, que a Terra ela possuía um aspecto esférico. Aqui está, né, uma ilustração, né, aproximada dele aí. Então como que foi esse experimento que ele fez? Ele pensou o seguinte: se a Terra for plana, tá? Se eu colocar, né, uma haste, né, fincar uma haste aqui no solo, ela vai projetar uma sombra, né? Os raios solares vão bater aqui nessa haste e aí vai projetar uma sombra. Se a Terra realmente é plana, independente do lugar que eu colocar essa haste aqui, seja na cidade de Siena ou seja na cidade de Alexandria, a sombra, né, que ela vai projetar, ela vai ser a mesma, né? O mesmo tamanho, a mesma inclinação, desde que o horário que eu coloque elas for o mesmo, tá? Então ele fez isso. Ao meio-dia sempre, ele ia lá e colocava uma haste, né, e media essa sombra. Ele fez isso em Siene e fez isso também em Alexandria, sempre no mesmo horário, utilizando a mesma haste, o mesmo tamanho, tá? Respeitando todas as condições para padronizar o experimento dele. Então seria isso que ele ia obter se a Terra fosse plana. Mas e aí, o que ele obteve realmente? Ele obteve que em um local ele obtinha uma sombra, né, diferente da outra. Tá? Então, ao meio-dia, né, em Siena ele colocava essa haste, em Alexandria ele colocava essa haste também. Tá? Ele fazia esses experimentos
e aí demonstrou que a sombra formada era diferente. Por quê? Porque a Terra ela era curva, tá? Aqui nesse desenho ao lado mostra mais ou menos como que foi feita essa situação. Olha só, o Sol aqui, ó, tá? O Sol incidindo em Alexandria, nessa haste, tá? Ele forma sombra? Ele não formava sombra, tá? Porque o Sol incidia bem exatamente aqui, ó, e a sombra dela ficava em cima mesmo dessa haste. Já em Siene, como era, né, um local mais distante, tá? Quando ele fez esse experimento, quando ele foi para lá e fez o experimento, ele notou que ele formava uma sombra aqui. Ele falou, ué, se tem essa diferença aqui nessa cidade e para essa cidade, então é lógico que essa diferença é devido à curvatura do planeta, tá? Olha só como naquela época, né, Eratóstenes já chegou a essa conclusão. Só que hoje em dia a gente sabe que outras evidências também colaboraram, né, para ele chegar nessa conclusão e que outras pessoas levassem a crer que esses resultados, né, estavam corretos. Como, por exemplo, os barcos que sumiam no horizonte. Se nós observarmos os barcos, tá, se movimentando ao longo do mar, ao passo que ele vai indo mais distante em direção ao horizonte, nós vamos ver que esses barcos eles tendem a sumir no horizonte. Tá? Se a Terra fosse plana, não iria acontecer isso. Ia acontecer isso aqui, ó, que está ilustrado na figura. O barco ele vai se distanciando e ele vai ficando o quê? Ele vai ficando cada vez menor, tá? Vai ficando menor, 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 menorzinho, tá? Só que o que a gente observa é o quê? Que à medida que o barco ele vai andando, ele vai ficando menor, claro, porque ele vai se distanciando, mas ele dá esse aspecto que parece que ele está afundando na água, né? O mar parece que ele tá indo em direção dentro do mar, tá? Isso por quê? Isso porque, ó, olha só aqui, ao passo que o barco vai se distanciando, ele vai seguindo a curvatura do planeta, tá? E o observador que está aqui no continente, quando ele observa essa situação do barco acompanhando, parece que realmente ele está entrando dentro da água do oceano, tá? Se a Terra fosse plana, não. Se a Terra fosse plana, ia acontecer isso aqui, ó. O barco só ia ficando menor, tá? E não dando esse aspecto de que ele estaria afundando. Tudo bem? Qual outra evidência? A evidência da sombra do planeta Terra projetada sobre a Lua. Então, quando a gente observa a Lua, né, as diferentes fases da Lua, a gente sabe que essas fases aqui, essa parte escura, seria a sombra do planeta projetada sobre a Lua. Se a gente olhar, né, essa sombra, nós vamos ver que essa sombra ela é curva, tá? Consequentemente, se é a sombra do planeta, né, mostrando o contorno do planeta, a gente sabe que o nosso planeta ele é curvo, então, tá? Então ele tende a ser uma esfera. Então, observando essa sombra, nós também levamos a crer que os experimentos estavam corretos. Outra situação é essa aqui, ó. Se a Terra fosse plana, independente do local onde, né, você estiver no planeta, você e uma outra pessoa muito distante iriam enxergar as mesmas estrelas e constelações, tá? Porque se ela é plana e olhar para o céu, todo mundo vai enxergar as mesmas estrelas. Só que, assim, sabe que não, né? Então, pessoas, por exemplo, lá no hemisfério norte, elas vão enxergar estrelas e constelações diferente das pessoas que estão aqui no hemisfério sul, tá? Justamente porque nós estamos em lados opostos, em hemisférios opostos, porque a Terra ela é esférica, tudo bem? Então, essas evidências aí já reforçavam muito a ideia dos experimentos, né, do Eratóstenes. Só que recentemente é que, né, por meio da modernidade, das tecnologias, tá, é que nós pudemos verificar que realmente a Terra ela é esférica, tá? Como? Através de imagens de satélite. O satélite fotografa o nosso planeta à distância, tá? E essas imagens mostravam para a gente o quê? É essa imagem que ele mostra? Uma Terra totalmente plana? Não, né? O que ele mostra para a gente? Ele vai mostrar que realmente o nosso planeta ele tende a ser esférico, tá? Então esqueçam essa ideia de a Terra ser plana, tudo bem? Isso está comprovado
por imagens de satélites. Bom, prosseguindo então. Depois de falado sobre o formato do nosso planeta, vamos falar sobre a posição em que ele está localizado, tá? Como vocês sabem, né, nós temos um eixo. O que é um eixo? Seria uma linha reta imaginária que ela cruza o centro da Terra, tá? Mas em que direção está esse eixo? Passando pelos polos. Então é uma reta que liga um polo ao outro, né, o polo norte ao polo sul, passando pelo centro do planeta Terra. Tudo bem? Esse eixo ele não está totalmente perpendicular à órbita da Terra. O que é a órbita da Terra? Se a gente imaginar que a Terra ela percorre uma estrada em torno do Sol, tá? Essa estrada ela seria a nossa órbita, tá? Então, o eixo do nosso planeta ele não forma um ângulo de 90 graus perfeito em relação a essa estrada, a essa órbita. Por quê? Porque o nosso planeta está inclinado, tá? Se a gente medir esse ângulo, né, da órbita até o eixo de inclinação, ele tem 66 graus e meio aqui, ó, tá? Então, da órbita, né, do plano da órbita até o eixo de inclinação, ele dá 66 graus. Ué, professor, mas eu ouvi falar que a inclinação da Terra é de 23 graus. Sim, a inclinação da Terra, do eixo da Terra, ela se dá por 23 graus. Do eixo perpendicular até o eixo real dela. Então, esse outro ângulo complementar aqui, ó, ele é um ângulo que ele fecha para a gente em 23 graus aqui. Tudo bem? Então, realmente, a inclinação do eixo da Terra em relação ao seu eixo perpendicular à órbita é de 23 graus. Tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia aqui de como é essa inclinação, é isso que eu estou falando, ó, tá? Inclinação de 23 graus e meio em relação ao seu eixo real, tá? Real não, perdão, ao eixo perpendicular. Então, ó, a situação não real é essa e a situação real é essa perpendicular, é essa com 23 graus. Continuando. Agora vamos falar sobre a rotação. A rotação, ela sim é o primeiro movimento em que o nosso planeta realiza em torno, tá, do seu próprio eixo. Então, esse é um movimento que a Terra faz. Ela girando em torno do seu eixo, né, dando voltas em torno de si mesma, cada movimento desse de rotação, ele tem um tempo de duração de 24 horas. Tudo bem até aí? Esses movimentos de rotação que ele faz, o que ele indica? Olha a figura ao lado aqui, ó. O Sol iluminando, tá? O nosso planeta. Quando ele está iluminando, ele fica com uma parte aqui, ó, iluminada, e a parte oposta, ela está o quê? Está no escuro, tá? Então, esse movimento de rotação, ele permite o quê? Que metade da face do planeta seja iluminada e a outra metade ela permaneça no escuro. O planeta, quando ele gira, ele então determina para nós o quê? O estabelecimento de períodos de dia e períodos de noite. Qual que é a consequência, então, desse movimento para nós, seres vivos que estamos aqui no planeta? A consequência disso é que esse movimento de rotação proporciona justamente isso para a gente, o aparecimento de dias e de noites. E isso tem uma influência muito grande na nossa rotina de vida, porque isso determina as nossas atividades, o que nós fazemos durante esses períodos, tá? Isso é chamado de ciclo circadiano. Importantíssimo vocês saberem isso, tá? O que é o ciclo circadiano, então? Eles são, deixa eu passar para a próxima imagem aqui. O ciclo circadiano, eles são todas as atividades desenvolvidas pelos seres vivos no período de um dia, tá? O que é esse período de um dia? De 24 horas, de um período, né, de rotação do planeta, tá? Então, minha gente, esse ciclo circadiano, ele determina o que os seres vivos vão fazer no período onde tem mais luz, o que eles vão fazer no período onde tem menos luz. Utilizando nós como exemplo, o que nós fazemos? Durante o dia, tá, é o período em que nós temos maior atividade. É o período em que, por exemplo, né, nós vamos trabalhar, estudar, nos alimentar, tá? Dos outros seres vivos, por exemplo, é o período onde eles vão procurar alimentos.
onde eles vão se reproduzir, defender seu território. E no período da noite? O período da noite é o período em que eles vão procurar descansar, né? Então a gente vai dormir, tá? Os outros animais também se procuram para dormir. Ao passo que animais que têm hábitos noturnos, como o morcego, por exemplo, ele segue uma outra rotina, um outro ritmo. Durante o dia ele procura descansar, dormir, né, repousar, e durante a noite é o período em que ele procura o seu alimento, tenta se reproduzir e assim por diante, tá? Então, o movimento de rotação do nosso planeta, ele determina o surgimento de dias e noites, e para nós, a consequência disso para nós, seres vivos, é o surgimento do nosso ciclo circadiano, ou então chamado de ritmo circadiano, tá bom? Agora, prosseguindo, o segundo movimento realizado pelo nosso planeta é o movimento de translação. O que é esse movimento? É o movimento em que o nosso planeta realiza em torno do Sol, tá? A estrela do nosso sistema. Esse percurso que ele faz, a órbita que ele faz, ela não é uma órbita circular perfeitinha. Ela é uma órbita em forma de uma elipse, né? Mais achatada. De forma que o Sol ele não ocupa exatamente a posição central, tá? Porque né, na elipse é difícil ali. E quando o nosso planeta gira nessa órbita, há momentos em que ele vai ficar mais próximo e momentos em que ele vai ficar mais distante do Sol, tá? Sendo que, olha nessa figura aqui ao lado, na posição em que ele estiver mais afastada, ele está numa posição chamada de afélio. E na posição onde ele estiver mais próximo, é uma situação que a gente chama de periélio, tá? Para ficar fácil vocês entenderem isso, ó, afastado, afélio. Próximo, periélio. Então, A de afastado, afélio. P de próximo, periélio. Tudo bem? Bom, fora isso, né, vamos detalhar mais um pouco. Essa movimentação que o planeta faz em torno do nossa estrela, o Sol, ele demora aproximadamente 365 dias. Para ser mais preciso, 365 dias e 6 horas. Tá? 6 horas, sim. Tá? Por quê? Porque a cada ano né, que ele vai, então a cada movimento, ele demora esses 365 dias mais 6 horas. Se a gente juntar 4 rotações essas 6 horas aí a mais, ela dá para a gente mais 24 horas, ou seja, mais um dia. Tá? Então é por isso que a cada 4 anos é acrescentado no nosso calendário um dia a mais. Tá? Nesse ano que ele é acrescentado, ele é chamado de ano bissexto. Então ele é acrescentado justamente naquele dia, naquele mês que tem menos dias, que é o mês de fevereiro. Então a cada 4 anos, fevereiro tem um dia a mais, então tem 29 dias. Tá? Bom, só por curiosidade, o planeta ele se movimenta nessa órbita de translação a uma velocidade de aproximadamente 29 quilômetros por segundo. Isso significa que a cada segundo ele andou 29 quilômetros, tá bom? E a inclinação do eixo terrestre, que eu falei para vocês, esses 23 graus de inclinação, juntamente com essa circulação aqui, ó, o movimento de translação e o afélio e periélio, determinam para a gente uma maior ou menor incidência de raios solares nos hemisférios norte e sul. Essa diferença faz com que nós tenhamos as estações do ano, tá? Então, ó, consequência do movimento de rotação para os seres vivos, ciclo circadiano. Consequência do movimento de translação para os seres vivos, surgimento das estações do ano, tá? Aqui está uma animação que mostra para vocês o que acontece então, tá? Esse movimento aqui, ó, em que o nosso planeta está girando em torno do Sol, é o movimento de translação. Uma volta inteira dessa aqui, ó, completa que ele dá, demora o tal dos 365 dias e 6 horas para completar esse movimento. Tudo bem? E ao mesmo tempo em que ele está fazendo a sua translação, notem que ó, ele também está rodando em torno do seu eixo, fazendo um movimento de rotação. Tá bom?
Continuando então. Já que falamos de estações do ano, vamos falar então como que essas estações são determinadas, tá? Então, ó, tá escrito ali, a combinação entre a inclinação do eixo terrestre e os movimentos de translação determinam as 4 estações. Quais 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Então, ó, aqui está mostrando pra gente, lógico que não está na escala real. Aqui o Sol e o planeta Terra girando em torno, na órbita, né, aqui em torno do Sol. Então, como a gente sabe que o eixo ele é inclinado, se ele está nessa inclinação, né, nós temos aqui ó, hemisfério norte, hemisfério sul. Nessa animação aqui, dá para saber que nessa posição aqui e nessa posição aqui, ó, olha só como a luz que incide no planeta é diferente a quantidade de luz que vai para o hemisfério norte e vai para o hemisfério sul, tá? Então, nessas duas posições aqui, ó, onde a incidência de Sol no hemisfério norte e sul ela é diferente, tá? Então, nós dizemos que esse período é o período de solstício, tá? Ao passo que, olha nessas outras duas situações, aqui e aqui agora. Aqui, ó, hemisfério norte e sul recebem quantidade de luz igual, tá? Aqui também, como está de costas aqui pra gente, né? Mas é nesse período também. Hemisfério norte e sul, a quantidade de luz emitida neles é igual, tá? Então, como é igual, nesses dois períodos, nessas duas posições aqui, nós dizemos que são posições de equinócios, tá? Bom, e o que que isso mostra pra gente? Olha só, solstício, tá? Vamos lá, isolando aquela figura. Olha bem aqui, ó, o eixo da Terra aqui inclinado. Qual dos hemisférios, sul aqui ou norte, está recebendo uma maior quantidade de radiação solar? Olha a quantidade de setinhas aqui ó, que representam a radiação chegando no hemisfério sul. Tá? Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chegando aqui. Ó. E olha no hemisfério norte. 1, 2, 3, 4 chegando no hemisfério norte. Tá? Então, olha como a incidência de radiação solar no hemisfério sul é bem maior que na região norte. Tá? Então, nessa posição aqui, tá? Recebendo mais luz, o hemisfério sul tem uma maior quantidade de radiação solar chegando nele. Então, se é desigual essa relação, é uma posição de solstício. Tá? Só para vocês saberem, aqui ó, estaria indicando para a gente dias mais longos e noites mais curtas. Tá? Isso é típico de verão no hemisfério sul. E no hemisfério norte? No hemisfério norte, dias mais curtos, noites mais longas. Isso é o que? Típico de inverno na região norte, tá? No hemisfério norte. Então, é isso que mostra aqui pra gente, tá? É quando a inclinação, né, do nosso planeta leva a uma iluminação diferente nos hemisférios, tá bom? Isso leva pra gente a ter noites e dias, dias e noites com períodos desiguais. E se a gente analisou isso, então, o solstício, o que seria o equinócio? Olha só, o equinócio é a posição, então, em que o planeta ele está, né, recebendo radiações em intensidades iguais, tanto na região norte quanto na região sul. Então, olha só como o hemisfério norte e o hemisfério sul está recebendo quantidade de luz exatamente igual, tá? Essa linha do meio é o Equador, ó. Olha só o norte, né, o sul, perdão, e olha só o norte, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar é o que? Olha só como o período do dia aqui ó, é igual ao período da noite. Mesma coisa aqui no sul, o dia é o mesmo período da noite. Então, quando né, a quantidade de radiação que chega no hemisfério norte e hemisfério sul são iguais, e os períodos de dia e de noites também são iguais, nós dizemos que estamos em uma posição de equinócio. Tá? E aí, o que isso tem a ver com as estações do ano? Tem a ver que as estações do ano, tá, em que tem o equinócio, né, dias e noites iguais, são duas. São a estação da primavera e a estação do outono. E quando nós temos períodos diferentes, né, que são os solstícios, então nós temos os solstícios de inverno e os solstícios de verão. Tá?
Falando um pouquinho sobre essas estações do ano e qual a importância dessas estações para os seres vivos, que é isso que a gente tem que entender, analisa aqui para mim, ó, comigo. Então, esse período, né, de equinócio, eu falei para vocês, o período noturno e diurno são equivalentes, são iguais. Então, dias e noites com o mesmo período de duração, tá? No hemisfério sul, a primavera ela começa no dia 23 de setembro e vai agora até dia 21 de dezembro, tá? É o período da primavera. E qual que é a implicação da primavera para os seres vivos? Não sei se vocês já perceberam, mas deve ter percebido, né? Que a primavera é uma época em que começam a época das flores, tá? Então começam a produzir várias flores. Por quê? Porque nessa estação do ano é que tem as condições climáticas mais favoráveis para o desenvolvimento dos seres vivos. As árvores, né, que produzem flores são seres vivos. Então é uma época mais propícia para elas começarem a se reproduzir, gerando as flores. E isso gera o quê? Gera mais animais também que acabam aproveitando essa situação de favorável do ano para se reproduzir. Então, essa época da primavera é uma estação que ela reúne condições climáticas favoráveis à vida, a dos seres vivos. Então elas começam a ter mais atividades de alimentação, reprodução, tá? Isso vai culminar onde? Vai culminar na próxima estação, que é a estação do verão. Aqui na estação do verão é uma estação de solstício, tá? Onde ele começa, né, a trazer todos aqueles benefícios que veio da estação anterior, que era da primavera, de boas condições, disponibilidade de alimento, juntando com temperaturas altas e alta da pluviosidade, de chuvas, faz com que esse período seja muito favorável para a vida dos seres vivos. Eles têm uma disponibilidade de alimento muito grande, se reproduzem, né? Procuram se reproduzir para gerar os filhotes, tá? Essa época, então, ó, no hemisfério sul, o verão começa logo na sequência da primavera, no dia 22 de dezembro, e ele vai terminar, né, no dia 20 de março, tá? Como é solstício, são aqui, ó, dias e noites com tempos desiguais, tá? No verão, vocês vão ver que os dias eles são longos e, né, as noites elas são curtas, tá? Então nós temos muito mais, né, período em que nós temos luminosidade do que, né, escuro, tá, na noite. E está aqui, né? Acontece o auge da atividade dos seres vivos. Tudo bem? Bom, depois do verão, onde eles, né, tiveram uma grande quantidade de alimento, comeram bastante, formaram reserva de energia, né, estocaram comida ali, tá? Vem a época do outono. No outono, você já percebe que as temperaturas já começam a ficar mais amenas, começa a diminuir, tá? Então ele vai reduzindo, né, ficando, né, menos quente. Hoje em dia, né, atualmente, nós estamos na época de outono, então você percebe que em relação a alguns dias atrás, já deu uma bela de uma esfriadinha, né? E isso faz com que a quantidade de alimento disponível comece a diminuir, né? Então a atividade dos seres vivos começa a diminuir um pouquinho. Então aqui a necessidade deles, né, se alimentarem o máximo que dá, obter o máximo de alimento que dá. Por quê? Porque depois vai vir uma próxima estação em que aí sim começa a época da escassez, tá? Então, ó, outono é um período de equinócio. Então, dias e noites também com intervalos de tempos iguais agora, tá? No hemisfério sul começa no dia 21 de março e termina no dia 21 de junho, tá? Diminui as chuvas e a temperatura também começa a diminuir, tá? E as condições começam a ficar mais desfavoráveis para os seres vivos. E aí? E aí que vamos para a próxima estação do ano, né? Se aqui é equinócio, a próxima é um solstício, tá? Solstício de inverno agora. Dias e noites com períodos diferentes, né? Típico de solstício. Só que aqui inverte, né? No verão era dias mais longos e noites mais curtas, aqui não. Aqui são noites mais longas e dias mais curtos, tá? No hemisfério sul, o inverno começa no dia 22 de junho e termina no dia 22 de setembro, caracterizado então por baixas temperaturas e baixo índice de pluviosidade, de chuvas, tá?
E aí que nessa época, para os seres vivos, a disponibilidade de alimento reduz drasticamente, tá? Então, tanto é que tem alguns animais que vivem em climas muito frios, que nessa época eles costumam hibernar, tá? Então, eles se alimentam o máximo possível, né, no verão e outono, onde tem bastante alimento ainda para eles, e no inverno eles diminuem todo o seu metabolismo ao mínimo possível num estado, né, de hibernação, tá? Esperando que as condições climáticas voltem a ser favoráveis para eles também acordarem e voltarem à atividade normal, tá bom? Então isso é o inverno, mostrando aqui para vocês. Vamos lá, né? Finalizando agora, né, essa aula, vamos falar só sobre eclipse e depois sobre lua, que a gente já mata esse conteúdo. O que é um eclipse? É um processo em que ocorre, né, um obscurecimento, né? O que é um obscurecimento? Em que começa a ficar escuro, tá? Então é quando um astro ele entra na frente do outro, tampando, né, a luz que chega até ele. Então aqui no planeta Terra nós observamos dois eclipses, eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar é quando a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. Então a Lua ela bloqueia os raios solares, né, que chegam aqui no planeta Terra, tá? Tampando, então a Lua tampa o nosso Sol. E o eclipse lunar? O eclipse lunar é quando nós, né, o planeta Terra, está localizado entre o Sol e a Lua, tá? E aí, quando a gente está entre os dois, nós barramos o reflexo da Lua para a gente, tá? Então a gente acaba não enxergando a Lua. Nós entramos na frente da Lua, tá? Como que funciona isso? Olha só isso aqui, ó, né, uma representação. Quando a Lua ela se posiciona entre a Terra e o Sol, ela faz essa região de sombra aqui, ó, tá? E essa região de sombra aqui é quando as pessoas que estão nessa regiãozinha aqui, ó, elas não enxergam o Sol, tá? Por quê? Porque a Lua entrou exatamente na frente. Então o eclipse acontece aonde? Acontece para essas pessoas que estão aqui, ó. O eclipse total, né? Para essas pessoas que estão nessa regiãozinha totalmente pretinha aqui, ó, essas a Lua entra exatamente na frente do Sol, tampando toda a passagem ali. Então é a parte que fica mais escuro, tá? Esse é o eclipse solar, quando a Lua tampa o Sol, tá bom? Para essas outras pessoas que estão para fora aqui, ó, para elas não é eclipse solar, tá? Só para essas que estão aqui. Já o que é um eclipse lunar? É quando nós, ó, o planeta Terra, ele entra na frente da Lua, ficando entre a Lua e o Sol. Então, novamente aqui, ó, né? O Sol ele vai transmitir os seus raios solares, que vai bater na Lua, e nós enxergamos o reflexo da Lua. Quando a Lua ela se posiciona atrás da Terra, nós não vamos enxergar mais ela. Então parece que a nossa sombra ela está cobrindo a Lua, tá? Isso é chamado então de eclipse lunar, quando o planeta Terra está entre a Lua e o Sol. Tudo bem? E agora vamos falar sobre a Lua, tá? Sobre a Lua, o que é importante falar? Nós vamos falar aqui, né, sobre as fases da Lua, né, rapidinho. Então, ó, a gente já sabe que a Lua ela não emite o brilho próprio, ela só reflete o brilho do Sol, tá? Então, para a gente enxergar a Lua, é necessário que os raios solares batam na Lua, né, e incidam sobre nós. Só que, né, dependendo da posição em que a Lua está, nós, né, o planeta Terra, vai formar sombra sobre a Lua, tá? E essa sombra da Lua, a gente acaba enxergando só a partinha da Lua brilhante que está batendo os raios solares, tá? Então, dependendo dessa situação, nós temos a Lua cheia, tá? Quando? O que acontece a Lua cheia? Quando a Terra não faz sombra nenhuma sobre a Lua, tá? Então a gente enxerga o reflexo total da Lua aqui no planeta, tá? Nós temos a Lua crescente, tá? Quando a gente está fazendo uma sombra, né, em uma partezinha, né, em uma boa parte da Lua, sobrando só uma parte pequena da Lua para a gente ver, tá? Nós temos a Lua minguante, tá? Quando a gente começa a tampar, né, aqui a diferença da Lua crescente para a Lua minguante
é que a lua crescente ela vai aumentar esse espaço de brilho. Tá? À medida que vai passando os dias, ela vai aumentando o espaço, né, do brilho e diminuindo o espaço escuro. Já a lua minguante é o contrário, ela vai minguando, né, ela vai diminuindo. E nós temos a lua nova. Tá? A lua nova é quando ela fica, né, mais opaca, tá? Mais na sombra. Tá? Então nós temos luas minguantes, luas cheias, luas crescentes e luas novas. Tá? Tudo depende da posição em que a lua está em relação ao nosso planeta e ao Sol. Mas e aí? A gente tem que saber, né, essas posições de lua, essas coisas? É melhor que a gente saiba o quê? É melhor saber os efeitos que a lua causa sobre nós. Tá? Isso sim é importante a gente saber. Por quê? Porque a lua, né, ela exerce uma influência grande sobre os seres vivos. Como que isso acontece? É a atração de dois corpos. Se nós temos dois corpos, um corpo é atraído pelo outro. Tá? Isso é chamado de força gravitacional. Quanto maior o corpo é, maior é essa força gravitacional. Tá? Então é lógico que o planeta Terra, por ser um corpo maior, ele vai exercer uma força gravitacional maior sobre a Lua do que a Lua sobre, né, o planeta Terra. A força gravitacional que a Terra faz sobre a Lua, ela é grande o suficiente para fazer com que a Lua ela gire em torno do nosso planeta sem sair, né, voando por aí, né, e se perca. Né? E então ela mantém a Lua orbitando em torno do nosso planeta. Né? Essa é a função da força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. E a Lua, ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra? Sim. Tá? Só que como a Lua é um astro menor, a força gravitacional também é menor. Então, nós assim, podemos não sentir tanto essa força gravitacional aqui na Terra. Mas quem que vai sentir bastante essa força gravitacional? Sobre os líquidos, que conseguem se, né, deformar conforme, né, essa diferença de gravidade. Então, a força gravitacional da Lua sobre nós é importante por quê? Porque ela forma para nós o fenômeno das marés, tá? Maré alta e maré baixa. E isso influencia o quê? Isso influencia demais os organismos aquáticos, tanto na sua alimentação, né, a obtenção de alimento, quanto na sua reprodução. Então, os organismos aquáticos estão intimamente, né, influenciados por essa ação de marés altas e marés baixas. Tá? Uma outra coisa interessante a notar é que muitos animais de hábitos noturnos, eles utilizam a luz refletida da lua, né, como uma fonte de luz para poder, né, se localizar, para poder, né, achar um determinado alimento, para fazer a reprodução. Tá? Então, a luz que a lua emite, refletindo a luz do sol, é importantíssimo também para os animais de hábitos noturnos. Tudo bem? Só para a gente finalizar, o que é esse efeito então? Ó, aqui, a luz da lua refletindo, né, a luz do sol, iluminando, por exemplo, o mar aqui. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as tartarugas, né, quando elas eclodem dos ovos, elas procuram a luminosidade da lua para ela ir em direção à água do mar. Tá? Elas até se atrapalham, por exemplo, com luz de farol de carro, por exemplo, que elas, né, perdem a sua localização. Tá? Aqui, ó, né, mostrando para vocês então a força gravitacional que a Lua faz no nosso planeta, tá? Então, nessa posição onde a Lua está aqui, ó, ela tem uma força gravitacional atraindo o planeta para ela. Só que ela não consegue movimentar o planeta em direção a ela, mas ela consegue deslocar o quê? Ela desloca a camada líquida, tá? Então, aqui nessa parte onde a Lua está mais próxima, ó, ela forma a maré alta. E nessa parte oposta aqui, ó, oposta não, mas nessa parte onde, né, a Lua não está aqui, ela forma a maré baixa, tá? Então, onde a Lua está em cima, ela forma a maré alta, tá? E onde a Lua não está, ela é formada a maré baixa. Então, olha só, a noite e o dia, né, mostrando o efeito das marés. A maré alta, ela começa a recobrir boa parte do costão rochoso ou do litoral, né, arenoso ali. E a maré baixa, ela deixa livre boa parte do costão aqui, tá? Então, o efeito dessas marés subindo e descendo, ela traz alimento, né, para a região litorânea,
ela leva uma condição favorável para a reprodução e todos esses animais, né, que acompanham esse ritmo de marés está intimamente relacionado à vida deles, né, com isso aí. Tudo bem? Bom, finalizamos essa aula aqui, né, sobre movimentação do nosso planeta e qual a relação desses movimentos para nós, seres vivos que estamos aqui, tá? Quando a gente fala sobre movimento dos planetas para nós, seres vivos, né, não achem que somos só nós, seres humanos, tá? Todos esses conceitos que nós estamos falando é alteração, né, influência sobre os seres vivos de forma geral, tá? Por quê? Porque nós não somos os únicos seres vivos presentes aqui. O planeta é o mesmo para nós, seres humanos, e para todos os outros seres vivos, tá? Então, o que a gente faz para o nosso planeta, a consequência, ela é para todos os seres vivos, tudo bem? Então, nós temos que cuidar do nosso planeta, não só para nós, mas para todos. Então, deixo essa reflexão na forma desse quadrinho aqui para você.